Começa o Pele Ciência da nova temporada. O assunto de hoje é peptídeos. Um assunto muito requisitado pelos meus alunos, pelas minhas alunas, porque me acompanha aqui no Instagram. Afinal de contas, acho muito justo mesmo a gente conversar sobre peptídeos, afinal, é um assunto que muito bem se ouvido falar, muito tem se escutado em vários veículos, na internet, nos congressos de medicina, nos lançamentos da indústria farmacêutica. Então, é sim muito pertinente que você, que é prescritor, que você que gosta de pele, que você que trabalha dentro da medicina estética, da dermatologia, da cirurgia plástica, ou em algum momento na sua profissão faz intersecção com os cuidados de pele, com o rejuvenescimento, é importantíssimo que você sim saiba dominar esse assunto que está sendo tão falado. Então, hoje nós vamos falar sobre peptídeos. Oi, gente. Oi, Elisinha. Oi, Celso, Cami, Carol, Charlene. Você que está entrando agora nessa live, eu vou te fazer um super pedido para você mandar coraçãozinho, para que essa live fique mais visível, para que outras pessoas também aproveitem esse conteúdo, para que você chame sua colega, sua amiga, quem você gosta, para aprender também um pouco mais sobre esse assunto. E se você está chegando agora, olha, nossa conversa vai ser super breve, objetiva e cheia de informações, então não perde, porque é um momento muito importante, muito fácil de você se manter atualizado e, claro, quem é atualizado, profissional que é atualizado, profissional que sabe o que prescreve, que sabe tudo da sua especialidade, é um profissional de destaque no mercado, é reconhecido pelos seus colegas, é reconhecido pelos seus pacientes, é reconhecido pela comunidade virtual, você fica mais em evidência aqui no Instagram, tem até mais assunto para conversar com os seus ouvintes, então se mantenha atualizado e venha aprender um pouco mais hoje sobre peptídeos. Oi, Chalene, boa noite. Doutora Heloísa. Oi, Bruninha, boa noite. Joia. Eu destaco alguns pontos importantes de por que você precisa sim saber sobre peptídeos. Olha, Natália, peptídeos é uma coisa super nova. Será que realmente vale a pena? Será que é eficaz? Será que é um assunto que vale a pena a gente fosforilar, gastar uns minutos estudando? E eu vou te dizer o porquê sim é importante você saber sobre peptídeos. Primeiro, porque é mais uma ferramenta para você personalizar a sua prescrição. Afinal de contas, quanto mais opções de ativos a gente tiver, o maior número de combinações, a gente tem, obviamente, uma maior eficácia e maior alcance de resultados no tratamento da pele de seus pacientes. Razão número 2. Quando você se mantém atualizado, você se torna um profissional de destaque dentro do mercado. Não adianta só você saber dominar técnicas de procedimentos se você não entende do que o seu paciente deve usar no dia a dia. E nem nada adianta se você não sabe orientar o paciente caso ele te faça uma pergunta. Já pensou que situação chata? Você aí, especialista na área da beleza e não sabe nem se posicionar com relação a um produto dermocosmético novo? Olha aqui, doutor, olha aqui, doutora, tem esse produto aqui, diz que é a base de peptídeos. Devo usar? Não devo usar? É bom? Não é bom? Então agora, depois dessa live, eu espero que você consiga responder essas perguntas para os seus pacientes sem ter essa questão da saia justa, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o que são os peptídeos. Por definição, os peptídeos são um grupo de aminoácidos, são moléculas menores do que as proteínas e que têm funções biológicas. Sim, tem funções biológicas no nosso organismo, diversas funções, e na pele, em especial, eles funcionam como sinalizadores celulares. Então, os peptídeos, toda a ação deles na pele é através de uma sinalização celular, através de um estímulo celular, de uma sinalização que vai desencadear naquela célula alguma ação, né? A produção de alguma substância, a síntese de algum ativo ou a inibição de alguma função da célula. Então é assim que os peptídeos funcionam, através da sinalização celular.
Então, quando as pessoas perguntam assim, nossa, como é que o peptídeo funciona? De maneira geral, eles fazem sinalização celular. Mas eles determinam só uma função? Não, vai depender de qual sinal ele está mandando para a célula. Então, os peptídeos, eles não fazem uma coisa só. A função dele vai ser determinada pelo sítio de ação que ele vai funcionar, pelo estímulo celular que ele vai ocasionar. E é por essa razão que a gente tem uma grande diversidade de ações dos peptídeos. Por exemplo, tem peptídeos que são responsáveis por sinalizar processos de cicatrização e regeneração celular, como por exemplo o GHK-Cu, Cu de cobre. Tem peptídeos que são responsáveis pela produção de colágeno e elastina, como por exemplo o matrixil. Tem peptídeos que são responsáveis pela inibição da contração muscular, que tem aquele efeito Botox-like, como por exemplo o argireline. Tem peptídeos que fazem regulação da inflamação, ou seja, podem mediar o processo inflamatório, fazendo então uma redução, um processo anti-inflamatório, como por exemplo o palmitoil, tetrapeptídeo 7, aí deu um trava-língua, palmitoil tetrapeptídeo 7, que fazem regulação da inflamação. A gente vai ver em mais detalhes cada um deles. Tem peptídeo que é responsável pela redução da produção de melanina, ou seja, um possível tratamento para o melasma, um adjuvante do melasma. E tem peptídeo que é responsável pela melhora da síntese da barreira cutânea, funcionando então como um hidratante, como um reparador da barreira cutânea. Então a gente tem peptídeos aí de diversas funções. Então os peptídeos eles não executam uma coisa só, isso vai depender de qual peptídeo e de qual ação que ele vai executar. Por isso que os peptídeos são um grupo grande de moléculas. Nossa, Natália, que interessante. Então, pode ser que eles sejam realmente transformadores, né? Realmente sejam mágicos. É tudo isso? Olha, tem esse potencial, sim. E em estudos in vitro, esses peptídeos realmente demonstraram todas essas funções. Só que, na prática, a gente tem algumas limitações com relação aos peptídeos, que também é importante você saber, até para você ter uma crítica na hora de se indicar um produto à base de um peptídeo ou não. Bom, o que temos com relação aos peptídeos? A gente sabe que os peptídeos eles podem ter a classificação de acordo com o peso molecular. Eles podem ser moléculas grandes, né, um conjunto de vários peptídeos formando as proteínas. Eles podem ser os polipeptídeos, que contêm de 10 a 50 aminoácidos, e eles podem ser oligopeptídeos, quando tem de 2 a 10 aminoácidos. Então, a gente tem peptídeos de diversos tamanhos. E aí, o que isso nos diz? A gente sabe muito bem que na pele, o tamanho da molécula determina a sua absorção. A gente sabe que não é só influenciado pelo tamanho molecular, que é um elemento extremamente importante, mas é importante, é um dos elementos que a gente deve levar em consideração. Tem toda a característica físico-química da molécula também, que vai facilitar ou prejudicar a sua absorção, mas o peso molecular é importante. Então, há de se pensar que polipeptídeos, moléculas maiores, vão ter uma maior dificuldade de absorção. Então, isso é importante você saber para você ter crítica na hora de ler um estudo de um peptídeo novo, na hora de ter um produto à base de um peptídeo novo sendo lançado. Então, nós temos a questão da absorção limitada. Como são moléculas grandes, nem todos os peptídeos penetram profundamente na pele, de maneira regular, e por isso a formulação do produto ele é essencial. Então, você entender as características físico-químicas, o laboratório apresentar estudos de permeação, isso é importante. Tem uma outra questão, que é o tempo para os resultados. Como esses ativos eles funcionam através de vias celulares, através de sinalização celular, é lógico que a gente precisa de tempo para ter resultados visíveis, porque a gente precisa fazer o estímulo celular, a célula responder a esse estímulo celular, produzir então a molécula biológica que se deseja, ter um tempo hábil para renovação celular e aí clinicamente essas alterações serem visíveis. Então, o que se espera?
que o tratamento ele seja mais prolongado, para que o paciente tenha realmente resultado. Então a gente vai esperar o quê? 8, 12 semanas para a gente ter um início de resultado. Então isso é importante você saber, para você saber orientar ali o uso para o paciente, até o paciente não se frustrar, né, de eu estou usando um produto aí há 2 semanas, não noto diferença na minha pele. Hoje em dia a questão do tempo é um pouco complicada, né? Porque a gente está numa geração mais imediatista. Existem, por isso que é importante você conhecer sobre todos os ativos e as características de cada um, porque tem ativos que são de resposta imediata e tem ativos que são de resposta mais lenta, como os peptídeos. Inclusive, nos meus alunos lá do PL3C, da plataforma, se você é aluno do PL3C e está assistindo aqui a aula, você sabe que eu sempre comento o seguinte: quando você vai começar o tratamento de primeira vez com o paciente, procure optar por ativos de impacto imediato, de resposta rápida, porque você, né, quando a gente usa essa estratégia de ativos de resposta rápida, o paciente fica mais empolgado, fica mais confiante, ele realmente acredita em você, você ganha credibilidade com o paciente. Então, eu vou trazer essa informação novamente para você considerar muito bem os pacientes que você vai começar usando os peptídeos para tratamento. Ou você vai orientar muito bem ele com relação ao que esperar de resultado, quando esperar esses resultados aparecerem. Uma outra limitação dos peptídeos é com relação à complementação que eles requerem. Então, o peptídeo sozinho, algumas vezes, ele não executa uma função completa. Existem peptídeos que dependem de outras moléculas para ter a sua função executada. Então, tem peptídeos que requerem vitamina C, tem peptídeos que funcionam melhor com ácido hialurônico, tem peptídeos que funcionam mais em combinação com outros peptídeos. Então, alguns deles, não conseguem executar a sua função sozinhos, então precisa de combinação. E, inclusive, é isso que eu tenho visto em produtos novos de mercado. Então, ano passado, por exemplo, teve um lançamento recente de um produto da SkinCeuticals, que é o Petiox, que ele vem com uma proposta de ser um adjuvante ao tratamento da toxina botulínica para o paciente usar num pós-botox. E ele tem peptídeos na composição dele, mas ele tem outros ativos ali de resposta mais rápida. Então, a indústria, já sabendo isso, então se a indústria sabe isso, você que é especialista deve saber antes ainda, você deve saber mais ainda. Que já de maneira muito inteligente, a indústria acaba colocando outros ativos de resposta mais rápida junto com esses peptídeos. Claro, para potencializar o resultado, mas para também para o paciente ter essa resposta mais rápida e ficar aderindo ao tratamento. Os ativos mais acrescidos que eu tenho observado aí são os hidroxiácidos, porque a gente sabe que os hidroxiácidos fazem renovação celular, eles têm um perfil de alta tolerância quando usados em concentrações mais baixas. Então é isso que eu tenho visto, geralmente associações. E uma outra limitante com relação aos peptídeos é a questão de custo, né? Um custo elevado. Porque são ativos novos, a gente sabe que ativos novos, eles requerem aí anos de estudo, então eles recém foram lançados, a indústria recém está começando a recuperar o investimento no desenvolvimento dessas novas moléculas. Então a gente sabe que isso vai ser passado automaticamente ao valor do consumo, ao valor da compra daquele produto. Então a gente vai ter aí inicialmente, nessa era peptídeos que está acontecendo aí no mercado da beleza, a gente vai ter um custo mais elevado inicialmente dos produtos, com certeza, porque eles estão realmente recém sendo lançados, muitos estão sendo estudados ainda, e tem ainda a questão da patente, porque tem muitos ativos desses que ainda são patenteados. E por isso, né, por questão de exclusividade, as marcas logo de início de lançamento às vezes podem fazer, né, o uso de um custo maior, lançar mão de um custo maior, e isso é muito justo, porque também, né, a indústria demorou anos, são cientistas, são pessoas estudando muito tempo para desenvolver aquela molécula, então é de se pensar que logo de início eles têm um custo mais elevado. Mas eu acho que sim, vale muito a pena você estudar e saber disso tudo, porque é a nova era da medicina, é a nova era da dermatologia. A questão de sinalização celular, ela tem tudo a ver com medicina regenerativa, tem tudo a ver com processos naturais, tem tudo a ver com rejuvenescimento natural, tem tudo a ver com produtos de alta tolerância. Então, como você usa processos biológicos para fazer aquela transformação da pele, a gente não tem aí perfil de irritabilidade, então são produtos muito bons nesse sentido. Então, eu acho que apesar da gente ter essas limitações,
vale sim muito a pena você entender tudo sobre peptídeos e lançar mão aí já nas suas prescrições. Vamos conhecer então agora quais são os peptídeos mais estudados na atualidade e quais que têm o maior grau de evidência científica. Afinal, a gente fala de evidência científica todo momento aqui no Momento Pele Ciência, porque todos os nossos conteúdos são baseados em ciência, não é em especulação, não é em achismo, é realmente um conteúdo para que você se sinta seguro da informação que você está adquirindo, para você conseguir colocar na sua prática com segurança. Então, aqui a gente vai falar sobre os ativos que têm maior evidência científica. Quem me acompanha aqui há um tempo já sabe, tem pessoas que são novas aqui, né? Bem-vindos quem está me assistindo aqui pela primeira vez. Mas quem me acompanha aqui há um tempo já sabe que eu tenho um perfil muito conservador, assim, de ser muito pé no chão, de realmente prezar pela segurança, de realmente, olha, eu só acredito vendo, e vendo estudo científico, e vendo solidez, porque a gente tem que ter esse filtro para passar para os nossos pacientes. Eu acho que esse é o papel do médico, é o papel de quem trabalha com saúde, de ter esse compromisso com o nosso paciente. Então a gente tem que passar o filtro, a régua aí, no que realmente vale a pena ou não e transmitir para ele o que realmente tem evidência científica, tá? Então vamos conhecer alguns deles. Olha, os nomes são complicados e hoje eu tô num super trava-língua. Tem dias que eu fluo, tem dias que eu travo muito. Então pode ser que eu me enrole um pouco na hora de falar esses nomes. Vou tentar fazer eles fluírem, tá? Pelo amor de Deus. Vamos ver se vai rolar. Porque todos eles têm o nome da molécula, é muito complicado. Saudades de falar só ácido glicólico, ácido mandélico, não é bem assim. Vamos lá. Peptídeo número 1 é o palmitoil pentapeptídeo 4. Talvez você nunca tenha visto falar nessa molécula, mas provavelmente você já ouviu falar em matrixil. Matrixil é um peptídeo, né? O matrixil é um nome, como nome comercial, patente da molécula, e ele é presente já em diversos dermocosméticos aí no mercado. Então, inclusive, assim, dos mais antigos, a gente pode encontrar entre eles o matrixil. O matrixil, tá, ele demonstra nos estudos científicos uma maior produção de colágeno tipo 1 e tipo 3 e redução, né, clinicamente redução de rugas após 8 semanas de uso. Eu acabei destacando aqui um estudo, né, que foi conduzido em um ano, estudo clínico, que foi publicado, um estudo já relativamente antigo, publicado em 2005, para ver como o matrixil ele é antigo, tá? Os peptídeos eles já vêm sendo estudados já há bastante tempo. Que foi publicado no International Journal of Cosmetic Science, que mostrou melhora da profundidade de rugas e firmeza da pele com a aplicação tópica de matrixil em 93 voluntários por 12 semanas. Geralmente os estudos eles são mais prolongados, de 9 a 12 semanas, porque a gente sabe que os peptídeos eles precisam de tempo para dar resultado. Então, o matrixil ele é um peptídeo focado em flacidez, rugas finas, tá? No anti-age, uma síntese de colágeno e elastina. Então, o público realmente é para um público anti-idade. E quando a gente vai ver os produtos comerciais com matrixil, eles colocam ali justamente para um público já, para um creme noturno, para uma pele madura, né, junto com outros ativos para pele madura, como o ácido hialurônico. Então, geralmente a gente vê essa combinação do matrixil, tá? Posicionado já comercialmente para isso. Afinal, é isso que a gente vê de resultado clínico com um produto. Então, tem diversos estudos, é um dos mais estudados, e eu destaco esse grande estudo aí no International Journal of Cosmetic Science. Vamos para um outro peptídeo que você deve conhecer, que é um dos mais sólidos também estudado, que é o palmitoil tripeptídeo 1, em associação com o palmitoil tetrapeptídeo 7. Talvez você não tenha escutado sobre essa molécula com esse nome, essa combinação, na verdade, de dois peptídeos. Mas você provavelmente já ouviu falar de Matrixil 3000. Então, o Matrixil 3000, ele é também um peptídeo muito presente já em dermocosméticos comerciais. Se você aí tiver aí um tempinho, uma curiosidade e quiser ir na farmácia ali e dar uma olhadinha, veja que tem vários produtos que já tem Matrixil 3000. E além disso, o Matrixil 3000 também, assim como o Matrixil, ele é passível de ser encontrado em farmácias de manipulação, farmácia magistral. Então, eles também podem ser manipulados, viu? Para quem gosta de manipulação,
é uma opção também. Bom, mas o que o Matrixil 3000 faz? A combinação desses peptídeos faz redução na resposta inflamatória, melhora na elasticidade e na textura da pele. Destaquei aqui um estudo duplo cego controlado com placebo, que foi publicado na Journal of Cosmetic Dermatology em 2013, que indicou que o uso diário de Matrixil 3000 por 8 semanas reduziu de maneira significativa rugas e linhas finas. Então, assim como o Matrixil 3000 também tem esse posicionamento já comercial para rugas finas, tratamento de flacidez, região dos olhos, anti-aging, tá? Pele madura. Então você já vai mais ou menos visualizando como você pode indicar na sua prática o uso do Matrixil 3000. Outro peptídeo também muito estudado, que foi até um peptídeo relativamente polêmico quando foi lançado. Eu lembro disso, estava na época da residência, assim, que mais se falou desse peptídeo. Então, e olha que interessante, já faz um tempo isso da residência, tá? Então, os peptídeos eles já vêm sendo falados há um grande tempo, mas como tudo, né, na medicina, tem vários assuntos que demoram para ganhar força, até porque inicialmente a gente tem poucos estudos, pouca evidência científica, tudo começa assim, né, com pouco e com o tempo vai ganhando força. E isso é o que a gente observou com acetil hexapeptídeo 8, conhecido como argireline. Então, o argireline, ele é mais complicadinho da gente encontrar comercialmente. A gente encontra, assim, mais em produtos de venda livre na internet. Então, você vai sérum à base de argireline. Você vai encontrar algumas farmácias de manipulação que já tem também ali pronto, né, uma versão pronta. E eu, né, hoje em dia vejo que é mais comum realmente você usar argireline na manipulação. Então, na manipulação é mais comum a gente encontrar o argireline. O que nós temos de evidência científica com relação a ele? Os estudos mostraram que ele reduz profundidade de rugas, tá? E as rugas principalmente periorbitais, perioculares, pela expressão, né, pela inibição da liberação de neurotransmissores. Então, ele é aquele peptídeo que comercialmente se chama de Botox-like. O que é o peptídeo Botox-like? É o argireline, ou seja, ele reduz neurotransmissores e, portanto, ele pode fazer um relaxamento muscular. E por essa razão ele teria algum efeito sobre marcas de expressão, principalmente periorbitais, que é onde tem maior evidência científica. E eu acho isso muito interessante, né, porque ele na época foi muito rechaçado, porque assim, como assim Botox-like? Ele não é nem perto do Botox. Realmente, né, gente, ele não é nem perto do Botox, é óbvio, mas é claro que ele tem ali, ele demonstra que ele faz inibição de neurotransmissores, ele reduz um pouco aquela contratilidade delicada. Tá tudo bem a indústria querer chamar de Botox-like. Claro que a gente sabe que não é Botox, né? Que não tem nem um pouco de efeito perto no Botox, mas ele ganha esse apelo comercial. Então, embora ele seja realmente muito menos eficaz que a toxina botulínica injetável tradicional, ele tem esse nome Botox-like e ele pode ajudar aí nas rugas, principalmente nas rugas periorbitais. Destaco aqui um estudo que foi publicado no International Journal of Cosmetic Science, bem antigo, em 2002, que registrou redução de 30% das profundidades das rugas periorbitais em 30 dias de uso tópico. Então, a gente tem aí também mais tempo de uso, 4 semanas no mínimo, para ter algum grau de evidência clínica. Então, essa é a recomendação para o uso dele. Eu confesso que eu acrescento argireline em produtos tópicos, principalmente para a região dos olhos, tá? E assim, claro que a gente não coloca ele sozinho, então não dá para saber ao certo se o que a gente vê de resultado é por causa do argireline ou por causa dos outros ativos que a gente coloca ali, né? Um pantenol, um ácido hialurônico, outros ativos mais consagrados que já dão uma hidratação, mas realmente a gente observa aí na prática uma melhora dessas ruguinhas finas periorbitais. Gosto muito. Outro peptídeo que é interessante você conhecer, o Cooper tripeptídeo 1,
que é aquele conhecido pela sigla, a gente vê nas aulas científicas, nos congressos, o pessoal trazia muito ele com a sua sigla, que é GHK-CU. Então, esse é um outro peptídeo, tá? Que é amplamente estudado. Os estudos mostrando ação cicatrizante, anti-inflamatória e estimuladora de colágeno. Destaquei aqui um ensaio clínico randomizado que foi publicado no Journal of Drugs in Dermatology, publicado em 2015, que mostrou que o uso do GHK-CU melhorou a elasticidade e firmeza da pele em mulheres com sinais de envelhecimento. Ele também tem forte evidência para cicatrização, reparação e antidade. Então, a maior parte dos peptídeos a gente vê isso, né? Mais uma ação com relação à antidade, à flacidez. Mas tem um outro peptídeo que é um pouco diferente, que eu comentei logo no início, que ele tem mais uma atividade anti-manchas, que é o nonapeptídeo 1, conhecido comercialmente como melanostatine. Melanostatine também, né, foi lançado há um tempo já é conhecido. O estudo aqui que eu trouxe para exemplificar sua eficácia foi um estudo de 2016. E como que ele funciona? Os estudos demonstram que ele inibe a alfa-MSH, que reduz, portanto, a síntese de melanina e promove, então, o clareamento de manchas. Tem um estudo publicado na Clinical and Cosmetic Dermatology, em 2016, que demonstrou redução significativa de hiperpigmentação em 56 pacientes com melasma após 12 semanas de uso tópico. Não é uma forte evidência científica, não é um super resultado para melasma, mas ele pode ser um adjuvante. Afinal, muitos ativos para o tratamento do melasma às vezes são mais agressivos, são ativos às vezes de um perfil de tolerância mais baixo, mais difícil. Então, às vezes, associar com ativos de alto perfil de tolerância é interessante, né? Somando força, a gente consegue derrubar ali o melasma. Então, o nonapeptídeo 1, ou a melanostatine, pode ser uma opção aí adjuvante para o tratamento do melasma. Bom, existem outros peptídeos que têm uma evidência mais fraca, que são considerados peptídeos mais emergentes, que têm mais estudos in vitro, que é o Cincol, que é o palmitoil palmitoil tripeptídeo 5, tá? O Cincol. Então, ele tem aí uma evidência mais com relação à firmeza, mas também uma carência de ensaios clínicos ainda em grande quantidade em humanos. Tem o oligopeptídeo 68, conhecido como beta white, também, que também tem uma ação mais clareadora, tá? Porém menos eficaz que o nonapeptídeo 1. Tem o leofazil, que é o pentapeptídeo 18, que estudos mostraram o potencial cinético com o argireline, podendo ser associado ao argireline, com evidência clínica, mas a evidência clínica ainda é limitada, porque a gente tem aí mais estudos in vitro. Então, meus queridos, a gente tem aí mais ou menos um panorama, um perfil de alguns peptídeos para você conhecer. É claro que eu poderia falar muito mais, porque tem muitos outros peptídeos. Mas como meu tempo é limitado, e aqui a ideia é trazer conhecimentos rápidos para você ter, né, uma evidência, uma ideia, uma noção do que está acontecendo aí no mundo dos dermocosméticos, no mundo da medicina dermatológica, da medicina estética, para que você não passe aperto caso um paciente pergunte para você sobre os peptídeos, para você ter conteúdo para conversar com seus pacientes, para você saber prescrever os peptídeos, saber se posicionar sobre esse mercado que está crescente, porque eu tenho certeza que este ano de 2025, muita gente vai ouvir falar sobre peptídeos. Aqui no caso, a gente está conversando sobre peptídeos de maneira tópica, mas a gente tem ainda também os peptídeos orais, tem os peptídeos em drug delivery, injetáveis, que a gente está vendo aí cada vez mais. Então, a medicina de sinalização celular realmente está recém começando e muita gente vai ver pela frente. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouco desse assunto, que é difícil sim, peptídeos não é fácil, mas que você tenha conseguido adquirir algum conhecimento que seja realmente eficaz, prático e de valor para a sua carreira profissional. Eu tenho certeza que dessa forma você vai se mantendo sempre atualizado e vai conseguir um destaque aí no mercado de trabalho. Se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, quer deixar sugestões, perguntas, enfim,
Eu vou deixar essa live salva aqui no feed para você poder perguntar aqui nos comentários. E também vou deixar essa live lá no nosso Momento Pele Ciência, no aplicativo do Skin Training. Você aí, ó, que tá chegando agora, não tem um app do Skin Training, pode baixar lá na lojinha do App Store ou na loja do Android, para você ter acesso a diversas lives que ficaram salvas lá, organizadas, algumas abertas, outras fechadas, porque algumas são disponíveis apenas para os assinantes do PL3C, os nossos queridos alunos. Tá? Então, se você está assistindo através da plataforma, é aluno do PL3C e quer deixar alguma pergunta também, fique à vontade, estou aqui à disposição. Uma boa noite, queridos. Estou muito feliz de voltar com a nova temporada do PL3C, com muitas novidades, perdão, do Momento Pele Ciência, com muitas novidades, com muitos assuntos legais que virão pela frente. Eu tenho certeza que a gente vai ter um ano aí muito bom, muito fantástico e de muito sucesso para todos nós. Boa noite, obrigada por ficar comigo até essa hora e tchau, tchau.